Boa tarde, meus irmãos. Que bom que estar aqui com vocês nessa tarde, onde nós vamos aqui continuar estudando a palavra do Senhor. E nós, desde a última live, nós iniciamos aí uma caminhada numa trilha romana. Então pegamos esse atalho para Roma. Estamos aí iniciando o nosso estudo nesta carta que Paulo escreveu para Roma, a carta aos Romanos. Então, na live passada, vimos aí sobre a introdução, vimos algumas curiosidades, né? Por exemplo, vimos curiosidades como a prática do homossexualismo, que era comum entre os imperadores, e na cultura romana isso era bastante aceito, mas essa prática foi aos poucos caindo em decadência conforme o cristianismo foi crescendo e tendo espaço, influenciando dessa maneira também na cultura. Vimos ali algumas curiosidades sobre a lei romana. Era uma lei dura, mas que trazia paz. E também vimos que esta carta que Paulo escreveu para Roma, para essa igreja que tinha sido formada em Roma, ela foi escrita no ano 56 depois de Cristo, na terceira viagem missionária de Paulo, enquanto ele estava na cidade de Corinto. Então ele estava na cidade de Corinto, terceira viagem missionária, então dali ele escreve essa carta. Outra curiosidade é que Paulo não tinha conhecido ainda essa igreja de Roma. Não foi ele quem fundou essa igreja que havia em Roma. Ele apenas ouviu falar da existência dessa igreja e escreveu esta carta, mostrando seu grande interesse de conhecer esses irmãos, porque viram e ouviu sobre a fé deles, que a fé deles realmente era uma fé operosa, que ali praticava a palavra de Deus, praticava o amor. Então foi isso que nós vimos um pouco na live passada. Caso você tenha perdido, você tem o acesso aí na plataforma do YouTube e você pode assistir a mensagem que ficou gravada, essa aula que ficou gravada. Hoje, então, vamos dar continuidade e vamos adentrar o capítulo 1. Não apenas o capítulo 1, mas o 2 e o 3 também. Vamos ver aqui, fazer um pano de fundo nesses 3 capítulos. Infelizmente, nós não podemos aqui passear versículo por versículo, senão ficaria um estudo muito extenso. Mas uma atividade para a sua casa. Nós não iremos aqui passear versículo por versículo, mas na sua casa você lerá esta carta aos Romanos, versículo por versículo. Então, uma atividade que você pode fazer para se familiarizar melhor com esta carta. Então, procure ler ela um capítulo por dia, 2 capítulos por dia. Leia a carta inteira, do primeiro ao último capítulo, para você se familiarizar com esta carta que Paulo escreveu. Então, vamos lá, dar continuidade, adentrando aqui o capítulo 1 aos Romanos. E Paulo aqui ele vai se apresentar. Então, lembra que a igreja não conhecia Paulo pessoalmente, talvez já ouviu falar de Paulo. E Paulo também não conhecia essa igreja pessoalmente, ele apenas ouviu falar da existência desta igreja. Então, é mais claro que ele primeiro se apresente nesta carta, e é o que ele vai fazer aqui nesses versículos iniciais. Primeira coisa que Paulo vai fazer é se apresentar como servo e como apóstolo. Olha só o que diz o versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo se apresenta como servo. Ele também se apresenta como apóstolo. Ele está ali servindo a Deus. Então, é bom nós lembrarmos um pouco da história de Paulo, que ele aparece no livro de Atos como o perseguidor da igreja, aquele que estava perseguindo os servos de Deus. Mas Jesus Cristo aparece para ele e há uma mudança radical na sua vida, a conversão, mudança de caminho. Ele que perseguia a igreja, agora ele passou a ser perseguido pelas outras pessoas, porque agora ele também fazia parte da igreja. Então ele agora se transformou num servo de Jesus Cristo. E não apenas nisso, mas Cristo deu para ele o título de apóstolo, porque ele viu a Jesus ressurreto, ele aprendeu os seus ensinamentos direto de Jesus Cristo, ele não teve um aprendizado de nenhum dos outros apóstolos, de nenhum humano. Tudo que ele aprendeu foi direto de Jesus por meio de revelação. Então, todo o conhecimento que ele tem foi ensinamento direto de Jesus Cristo. Isso lhe confere autoridade apostólica. Lembrando que a palavra apóstolo significa enviado. Então ele foi um escolhido de Deus e enviado para proclamar.
a ressurreição de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo entre os gentios. Ele foi um apóstolo tanto entre os judeus quanto entre os gentios, mas o seu ministério mais específico foi entre os gentios. Ele também se apresenta, além de servo e apóstolo, ele vai falar que ele é um pregador do evangelho segundo as Escrituras, porque este evangelho que foi prometido no Antigo Testamento era o evangelho que ele estava anunciando a partir de então. Olha só o que diz o versículo 2 ao versículo 4, diz assim: o qual, falando sobre esse evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então Paulo aqui nesse versículo 2 está dizendo, olha, este evangelho que eu estou anunciando agora, estou anunciando para vocês, vou anunciar a partir dessa carta também, este evangelho aqui já foi prometido nas Sagradas Escrituras pelos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram que esse evangelho chegaria. E esse evangelho é a respeito de Jesus Cristo, é o que ele vai dizer no 3 e no 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Paulo mostrou que existe evidências de que Jesus realmente era Filho de Deus. Uma das evidências é a sua ressurreição. É o poder que ele se manifestou aqui na terra fazendo milagres, fazendo curas, fazendo sinais. Isso era uma evidência de que ele, uma evidência visível de que ele era o Filho de Deus. E a ressurreição é uma evidência infalível, mostrando que realmente ele era o Filho de Deus. Para que todos possam ver, para que todos possam enxergar e para que todos possam acreditar. E acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, elas possam também, assim, dessa maneira, receber a vida eterna. Então, Paulo se apresenta como servo, apóstolo e pregador do Evangelho. E ele também se apresenta como missionário entre os gentios. Lembrando que gentio é toda aquela pessoa que não pertence à nacionalidade de Israel. Todo aquele que não é judeu, então ele entra na categoria de gentio. Você que é brasileiro, então você entra nessa categoria de gentio. Você que nasceu na Argentina, em Portugal, no Uruguai, você entra nessa categoria de gentio. Se você não é um israelita, você então também recebe esse nome de gentio. E Paulo falou, olha, eu fui chamado para ser missionário entre os gentios. Lá entre os judeus já existem apóstolos, já existem missionários, mas Deus me convocou, me dando essa autoridade, esse trabalho específico de trabalhar entre os gentios, e é o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Evidentemente, Paulo tinha uma estratégia muito interessante quando ele iniciou a sua obra missionária. Sua primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, você pode ler isso no livro de Atos. Ele tinha uma estratégia interessante. Ele chegava em alguma cidade gentílica, a primeira coisa que ele procurava fazer é se naquela cidade existia uma comunidade judaica, se existia uma sinagoga. Então ele adentrava naquela sinagoga e a partir dali ele pregava o evangelho, porque ele estava primeiro dando o evangelho aos judeus. Então, quando os judeus rejeitavam publicamente esse evangelho, ele se voltava para os gentios. Então ele tinha essa estratégia. Primeiro ele pregava para os judeus e se voltava para os gentios, até que ele percebeu, né, que os judeus realmente não queriam saber desse evangelho, rejeitaram de uma vez por todas, ele focou seu ministério entre os gentios. Lembrando também que Deus levantou apóstolos entre os judeus. Os 12 apóstolos trabalhavam ali em Jerusalém. Pedro, por exemplo, era um apóstolo para os judeus. Então Paulo ali foi levantado para ser apóstolo entre os gentios, levantar a igreja entre os gentios, pregar o evangelho de Deus entre os gentios, para que todo mundo possa crer na mensagem do evangelho. Então Paulo deixa claro, olha, vocês romanos são gentios e eu fui chamado para ser missionário e apóstolo entre os gentios. Então eu posso me aproximar de vocês porque Deus me conferiu este ministério, esta autoridade, esse trabalho. Então primeiro, Paulo aqui, no capítulo 1, nessa sua saudação, ele vai se apresentar, visto que a igreja não conhecia ele e ele não conhecia a igreja pessoalmente. E vamos ver aqui
o que Paulo pensava a respeito dos romanos, qual que era a sua consideração a respeito aos romanos. Primeiro, Paulo era muito grato pelos romanos, ainda que Paulo não tivesse visitado eles e não tivesse conhecido eles pessoalmente, mas só de ouvir falar, Paulo já agradecia pela vida desses irmãos. Olha só o que diz o versículo 8, fala assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo dava graças e agradecia pela vida de pessoas que ele não conhecia, mas apenas que ele ouviu falar das boas aventuranças que estavam acontecendo entre esses irmãos em Cristo. Aqui nos deixa uma lição muito preciosa. Nós orarmos também pelos nossos irmãos em Cristo, aos quais nós não conhecemos. Você pode orar não somente pelos irmãos da sua igreja local, aos quais você tem contato, mas você pode orar por missionários, você pode orar por pastores, você pode orar por outros irmãos, a qual você não conhece, mas que tenha ouvido falar. Por exemplo, provavelmente você nunca teve o contato com a igreja perseguida, com o irmão lá do Oriente Médio que tem passado por dificuldades e perseguições, Oriente Médio, na China, Coreia do Norte. Você talvez saiba da existência de algum deles, sabe que ali existe, mas não conhece. Você pode orar por eles também, porque Paulo estava orando por esses irmãos, ainda que ele não tinha conhecido. É uma lição para nós também orarmos por pessoas, irmãos em Cristo, as quais nós não conhecemos pessoalmente. Então, Paulo era grato por esses irmãos. E Paulo orava por eles, como nós já falamos. Olha só o versículo 9 e o versículo 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo era claro a quem dizer para eles que orava pela vida deles. Então, em suas orações, sempre colocava esses irmãos preciosos, ainda que não tenha conhecido eles, em suas orações diante de Deus. E além de orar por eles, Paulo tinha um outro desejo, era o desejo de visitar estes irmãos. Olha só o que diz o versículo 13, fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então Paulo declara aqui também que ele tem esse desejo, ele tinha esse desejo de conhecer esses irmãos pessoalmente. Ele não queria ter apenas um contato online, um contato por carta, um contato à distância, só de ouvir falar. Não, ele queria realmente ir lá, olhar olho no olho, apertar a mão, dar um abraço e viver com aqueles irmãos. Era o desejo dele de conhecer esses irmãos, mas até então ele havia sido impedido. Então, note que estava nos planos de Paulo e no coração de Paulo fazer esta viagem. Então, você pode planejar, assim como Paulo planejava, você pode colocar coisas no seu coração, mas sabendo que é Deus quem dirige os nossos passos. Por exemplo, Paulo tinha esse grande desejo de visitar Roma, porque no final da sua carta nos é mostrado que ele queria visitar Roma como para usar a igreja de Roma como um trampolim, para ele também ir para a Espanha, porque era um outro desejo dele pregar o evangelho de Deus à Espanha. Ele foi para Roma, mas não talvez como a maneira que ele imaginava, né? Em viagem missionária para Roma, mas ele foi em viagem como um prisioneiro. Então ele foi ali acorrentado para Roma, né? Num navio de prisioneiros, ele visitou Roma e ficou lá 2 anos, como um prisioneiro, né? Sendo tratado como se fosse um ladrão, né? Preso na sua própria casa, mas ele estava ali pregando o evangelho. Então, Paulo tinha esse desejo de ver esses irmãos. E olha só, e Paulo declara, né, o seu contato com os romanos, que ele devia alguma coisa a esses irmãos de Roma e aos moradores da cidade de Roma. Olha só o que ele devia: a mensagem do evangelho. Diz assim o versículo 14 e o versículo 15. Pois sou devedor, olha só, estou devendo a vocês, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu devo para todo mundo. Mas o que é que ele deve? Não é dinheiro. Ele fala aqui no versículo 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma.
Eu devo anunciar isso que ele está falando, que ele é devedor. Eu devo o amor, eu devo anunciar a mensagem do evangelho para todas as pessoas, porque foi essa tarefa que Deus me conferiu. Então, uma lição para a gente, nós não devemos dever dinheiro para ninguém, mas o que nós devemos dever e tentar cumprir essa nossa dívida é a mensagem do evangelho, pregar para as pessoas, e é isso que Paulo estava anunciando que estava devendo, e ele queria cumprir essa dívida dele, né? Ele queria pagar esta dívida dele. E o versículo-chave de todo o livro, né, está aqui no capítulo 1 também, versículo 16 e 17. Eu lerei nesta versão NVT, você pode acompanhar na Bíblia que está nas suas mãos, e diz assim o versículo 16 e o versículo 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então aqui está o coração desta carta. Paulo, ele declara que ele não se envergonha dessa mensagem do evangelho, porque essa é a mensagem poderosa para transformar vidas, essa mensagem poderosa para quebrantar corações e trazer a luz aos corações. Essa é a mensagem poderosa. Uma lição para a sua vida também. Olha só, não confie na sua própria eficácia, não confie na sua eloquência, na sua maneira de falar. Se você fala bem ou se você não fala bem. Se você fala bem o português ou se você erra nas palavras que você talvez transmite. Olha só, não confie em você, confie simplesmente no evangelho, porque não é a sua capacidade que transforma vidas. O que transforma a vida é a anunciação da mensagem do evangelho. Não importa se você é gago, se você fica gaguejando e você demora aí 3, 4, 5 segundos para tentar transmitir uma palavra. A palavra de Deus diz que a eficiência da pregação do evangelho está na própria palavra de Deus, que está sendo anunciada através da sua boca, ainda que você seja deficiente. Moisés era um homem que não queria anunciar a palavra de Deus ali para Faraó e para os egípcios e para os prisioneiros israelitas que estavam ali no Egito, porque ele via que ele era tardio em falar. Talvez ele era gago, talvez ele tinha algum outro problema, né? Ele talvez tinha um complexo de inferioridade, mas Deus convocou ele e disse, eu que fiz a sua boca. E Deus ali deixou claro que o poder não estava em Moisés, mas o poder estava no próprio Deus, na sua palavra, a qual Moisés iria transmitir. Então nós devemos ter fidelidade em transmitir para outras pessoas esta mensagem do evangelho, porque ela é poderosa. Então não confie em você, confie simplesmente no evangelho. Então aqui está Romanos 1, 16 e 17, são os versículos chaves aqui de Romanos, e eles estão no capítulo 1. Então Paulo, depois que ele faz essa apresentação, depois que ele fala do amor que ele tem para os romanos, a partir de então ele começa a apresentar doutrina. Então, a partir do capítulo 1, do versículo 18, daqui tem doutrina pesada. Então, você vai ler e você vai perceber que é conteúdo que tem aqui. Então, é doutrina que Paulo está explanando. E ele começa falando da sua doutrina, falando do pecado. Ele não começa falando da salvação em Cristo Jesus. Mas primeiro ele mostra a sujeira, o problema, para depois mostrar o produto de limpeza, para depois mostrar a salvação, que é Jesus Cristo. Então ele vai mostrar aqui como o homem está depravado, como o homem ele está contaminado pelo pecado que entrou no mundo. Olha só o que diz o versículo 18 ao versículo 20, ele vai dizer que os gentios, então ele está apontando para os romanos, está apontando para todos os gentios, todos os gentios são indesculpáveis. Então, o capítulo 1 é mostrando que o povo gentílico é indesculpável perante Deus, porque são pecadores. 18 ao 20 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm, ou tentam abafar a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui Paulo está dizendo claramente que todos os gentios, ninguém tem desculpa perante Deus. Ah, mas eu nunca ouvi falar do evangelho de Jesus Cristo. Eu moro numa tribo isolada, nenhum missionário chegou aqui. Não tem a Bíblia traduzida para mim. Então eu devo merecer o céu. A palavra de Deus está dizendo aqui nesses versículos que eles são indesculpáveis. Por quê? Porque eles podem perceber a existência de Deus e isso os torna responsáveis em buscar a Deus. A natureza está mostrando que existe um Deus criador, mostra o poder, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a própria divindade de Deus. Tudo isso é claramente visto através da criação. Então, todo homem, todo ser humano, ele é responsável em buscar a Deus. Por isso que eles são indesculpáveis. Então, Paulo está mostrando que a ira de Deus se revela ao homem, porque o homem é pecador, Deus está revelando a sua vontade, Deus está revelando que ele existe, mas o homem prefere viver nos seus pecados e não quer buscar a Deus. Olha só o que Paulo fala, o que o homem, a humanidade, os gentios, fazem com essa revelação que dia e noite estão pregando para eles. É a mensagem da criação. Olha só o que os gentios fazem, 21 ao 23 diz assim: porquanto os gentios, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então os gentios, eles olharam para a natureza, perceberam a mensagem da criação, que existe um Deus criador, mas eles resolveram, não vou buscar a este Deus. Eu vou adorar o sol, eu vou adorar as árvores, vou inventar para mim deuses. Então, vou inventar para mim entidades divinas e eu vou adorar essas entidades divinas. Então, o homem recebeu uma mensagem de Deus através da natureza, mas não quis saber de Deus. Então, o homem constantemente vem rejeitando a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. E isso torna o homem indesculpável perante Deus, porque ele está afetado pelo pecado e não quer a solução de Deus. Então, o que Deus faz? Já que você quer viver nessa condição, então Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Quando o homem constantemente rejeita a graça de Deus, rejeita a misericórdia de Deus, e Deus estende a sua mão continuamente, todos os dias para o homem, mas ele continua rejeitando essa mensagem de Deus, Deus então o abandona. Deus então deixa ele entregue à sua própria sorte, entregue ao seu próprio pecado, ao destino que o pecado tem preparado para ele. Perceba bem como é perigoso resistir a Deus constantemente, como é perigoso não aceitar a graça de Deus. Uma hora ou outra, Deus então ele pode deixar você a viver a sua própria sorte. Este é o pior castigo que o homem pode ter. E olha só o que Deus fez então a partir do versículo 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os homens não quiseram saber de Deus, então Deus entregou aos seus próprios pecados e eles têm desonrado os seus corpos entre si. E ele continua no versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro.
E aqui Deus está mostrando o homossexualismo. Então, essa prática homossexual que é tão antiga, mas é uma evidência de uma sociedade que abandona a Deus. Uma sociedade que está abraçando o homossexualismo, uma sociedade que está aceitando o relacionamento sexual de homens com homens e mulheres com mulheres, é uma evidência que essa sociedade tem abandonado a Deus e virado as costas para Deus. Então Deus permite que essas pessoas vivam em seus pecados. Este é o castigo que Deus está dando para estas pessoas. E isso acontecia antigamente, acontecia aqui dentro da cultura romana, onde a prática homossexual era aceita entre os imperadores e dentro da cultura romana. E você pode perceber que isso também tem acontecido hoje em dia. Estão tentando normalizar a prática homossexual, estão tentando normalizar o homossexualismo. São pessoas aqui que estão constantemente rejeitando a Deus, se voltando a face contra a Deus. Uma sociedade que tem aí como prática normal o homossexualismo é uma sociedade, é uma evidência de uma sociedade que tem virado as costas para Deus. E não para por aí, olha só o versículo 28, Deus entregando essas pessoas ainda em seus pecados. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Já que você, Deus falando, já que você não quer a minha graça, não quer a minha salvação, não quer Jesus Cristo, meu Filho, a solução para o pecado, já que você está rejeitando, eu não vou te trazer a força. Então, viva da maneira que você quiser. Então, Deus entrega essas pessoas a viverem da maneira que apraz ela, que traz alegria para estas pessoas. Então, é muito perigoso as pessoas continuarem rejeitando a graça de Deus, porque um dia Deus vira as costas para essas pessoas e deixa elas livres a viverem dentro dos seus pecados. E Paulo termina o capítulo 1 mostrando uma lista grande de pecados. Olha só que interessante essa lista aqui. Diz assim a partir do 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aqui você tem uma lista grande de pecados que essas pessoas adentraram porque não quiseram se arrepender dos seus erros, não quiseram a Deus. E uma coisa interessante para tirar uma aplicação para a gente aqui, é o que diz o versículo 32, logo no finalzinho. O versículo 32 diz assim, vou ler ele inteiro. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. A palavra de Deus nos mostra que é errado não apenas praticar essas coisas, mas também é errado aprovar essas coisas na vida de outras pessoas. Então, uma aplicação para a gente, nós estamos aí à véspera das eleições. Você talvez já tenha escolhido o seu candidato a quem você pretende votar. Olha só, note se talvez você não pratica nada disso, você é contra o homossexualismo, você é contra a desobediência aos pais, o engano, você é contra o homicídio, mas note se o candidato que você está votando ou pretende votar não tem essas coisas como pauta da sua vida e do seu governo. A palavra de Deus nesse versículo está dizendo que é pecado tanto fazer quanto aprovar. No momento em que você está votando no candidato que defende coisas que são contrárias à vontade de Deus, você está aprovando, ainda que você não pratique essas coisas. Olha só, veja se o seu candidato não apoia pautas abortistas. Olha só, isso é contra a palavra de Deus. Aqui está falando homicídios. Deus não aceita isso. Deus não aceita a morte de inocentes. Veja se seu candidato não quer
trazer isso como pauta de seu governo, o aborto. Por exemplo, veja também se ele não quer trazer como pauta do seu governo a desconstrução da família. Note que o homossexualismo é pecado e muitas pessoas estão aí tentando trazer goela abaixo para a sociedade aceitar, para a cultura aceitar o homossexualismo, as práticas homossexuais e a desconstrução da família aos moldes aos quais Deus criou um homem e uma mulher se multiplicando. Mas algumas pessoas, e veja se o seu político ou governo, a maneira de governo dele, não está querendo trazer esse tipo de falta de desconstrução da família. O versículo que nós lemos aqui também fala que esses homens são desobedientes aos pais, isso está no versículo 30, onde diz assim: caluniadores, aborrecidos de Deus, pessoas que não gostam de Deus, insolentes, insoberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Note que aqui está os jovens em foco. E é isso que a sociedade tem trazido para os jovens. O pecado tem levado aos jovens a fazerem, desobedecerem aos pais. São essas coisas que estão entrando na cabeça de muitos adolescentes e muitos jovens. Olha, você não tem que ser como seu pai. O seu pai tem uma mente fundamentalista. O seu pai é muito conservador. Você tem que lutar contra essas ideias ultrapassadas que o seu pai tem. Nós estamos já no ano 2022, nós temos aí que trazer ideias novas e muitos jovens lutam contra os seus pais. E uma dessas lutas também é a desconstrução da família. Cuidado para você não aprovar na urna eletrônica, ainda que você não faça essas coisas ruins, mas aprovar um candidato que apoie aborto, desconstrução da família, controle da religião, Você ali ter um controle da religião, você não pode mais ter liberdade de culto, mas você ali vai ser controlado de alguma maneira, e pessoas que não respeitam o nome de Deus, usam o nome de Deus à torta e à direita. É pecado fazer e é pecado aprovar. Então, provavelmente você não faz, mas cuidado para você não estar aprovando, teclando na urna, candidatos que defendem ideias contrárias à palavra de Deus. Eu disse que a gente ia estudar o capítulo 1, 2 e 3, mas hoje eu vou ficar só no capítulo 1 para a nossa live não ficar extensa, porque eu quero também mostrar para você aqui a evolução das trevas olhando para o mundo gentílico. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 31, mostra os tempos passados. Gênesis capítulo 1, versículo 31, vai mostrar para a gente os tempos passados. Diz assim, Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus, quando criou todas as coisas, ele viu tudo que era muito bom. Ele criou o homem e no final da criação ele falou, olha, isso tudo é muito bom. Então no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, Deus viu que era bom. Depois que ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Então Deus criou todas as coisas perfeito. Deus criou todas as coisas ali de uma maneira boa. Mas olha só a decadência das trevas. Olha só o que diz aqui 1 Timóteo 4. A gente viu como que é a história no começo. Olha só agora a história no final. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E a gente vai ver aqui como que é o fim dos tempos. 1 Timóteo 4, 1 diz assim para a gente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a palavra de Deus mostra que no começo Deus havia feito um plano bom para o homem, viu que era muito bom, mas depois que o pecado entrou no mundo, o mundo gentílico se acabando, se afastando cada vez mais de Deus, fala que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, se afastarão da mensagem verdadeira, se afastarão da mensagem do Evangelho, resistindo ao Espírito Santo. Olha só também 2 Timóteo 3:1, olha só o que diz aqui. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
aquilo que era muito bom no começo, agora está dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o pecado avassalando a humanidade. É a treva crescendo no mundo. É a evolução das trevas, ladeira abaixo, porque as trevas não evoluem para cima, mas as trevas evoluem simplesmente para baixo, se afastando cada vez mais de Deus. E olha só também 2 Timóteo 3,13, diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aquilo que era muito bom no começo, o pecado entrou no coração, e aqui está dizendo que nos últimos tempos as coisas ficaram ruins, e os homens enganarão e serão também enganados. E olha só também 2 Timóteo 4,3, diz assim: pois haverá tempo, olha só os últimos tempos aqui, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então as pessoas aqui nos últimos tempos não vão querer saber de Deus, é o que já tem acontecido agora. Uma revolta contra Deus, uma revolta contra a Bíblia, uma revolta contra o cristianismo. E você pode perceber que a sociedade tem crescido desta maneira. Não queremos saber dos ensinamentos bíblicos, nós queremos viver em nossos próprios pecados. E é o que Deus tem feito com essas pessoas. Já que vocês não querem seguir a mim, então vocês estão entregues aos seus próprios pecados. Então, neste capítulo 1, Paulo apresentando o início da sua doutrina, ele mostra que o mundo gentílico está envolvido em pecados, está afastado de Deus, não podem se aproximar de Deus. Os gentios são indesculpáveis. A gente vai terminar nossa live por aqui, neste capítulo 1. No capítulo 2, nós veremos que os judeus também são indesculpáveis, porque ele não atira apenas a pedra nos gentios, mostrando a realidade dos gentios, mas ele também vai atirar a pedra nos judeus, mostrando qual que é a realidade espiritual dos judeus, que eles também estão afastados de Deus, e isso está revelado no capítulo 2. Então, na próxima live, nós estudaremos o capítulo 2 e também o capítulo 3. Hoje aqui, concluindo o capítulo 1, os gentios são indesculpáveis. Então, esta é a mensagem, o início da mensagem do Evangelho de Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ler aí a carta aos Romanos para se familiarizar melhor com esta carta e acompanhe com a gente nessa trilha romana até o final de Roma. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.